Fala galera, professor Paulo, professor de Filosofia e Sociologia. Hoje a gente vai ter uma aula aí bem legal, uma aula maravilhosa aí de sociologia, sobre esses sociólogos aí do início dessa sociologia, né, que a gente costuma chamar aí dos primeiros sociólogos, sociólogos clássicos, né? Então hoje a gente vai ter uma aula aí do Émile Durkheim, tá? Que é um cara que criou teorias dentro dessa visão que ele tinha ali do final dos anos 1800, né? Aquela questão da confusão social, da Revolução Francesa, da primeira Revolução Industrial. Então ele vai analisar a sociedade, como todo sociólogo, né? E vai tirar suas conclusões, vai ter algumas teorias, tá, que são pensadas até hoje, são estudadas até hoje, que tiveram muita relevância. Nós vimos aí o Augusto Comte, tá, o pai do positivismo, lá da ordem social e do progresso científico, né? Vimos o Karl Marx, que também analisa essa sociedade mais no viés do trabalho, né, dessa relação de classes, tá legal? E hoje a gente vai ver o Émile Durkheim, tá? Que é um cara que vai trabalhar essa ideia de sociedade e como ela influencia o homem, tá? E vai tirar ali suas conclusões, tá legal? Vamos lá, devagarzinho, que a aula é bem tranquila. Então, o Émile Durkheim, ou Émile Durkheim, né, é um sociólogo muito importante, tá legal? Principalmente porque ele vai trabalhar algumas teorias que vão, como eu disse, vão ser utilizadas até hoje, tá legal? O primeiro trabalho dele é em 1893, tá legal? E ele vai trabalhar essa divisão social do trabalho. Professor, ele vai falar igual o Marx? Não, tá? O Marx tem uma visão de relação de trabalho e o Émile Durkheim tem outra visão, tá legal? Então, o que o Durkheim vai analisar? Galera, tá aqui em vermelho, ó. Interação social, tá? Então, assim, ele vai olhar essa sociedade e vai olhar como esses indivíduos interagem socialmente dentro dessa engrenagem sociedade, tá? Então, o estudo aborda a interação social entre indivíduos que integram uma sociedade. O principal interesse é expor os fatos que possibilitam o quê? Coesão. Você sabe o que é coesão? Coesão é a coisa unida, né? Como se une entre indivíduos, que chamamos de quê? Solidariedade. Tá legal? Então, o Durkheim, ele vai estudar como esses indivíduos dessa sociedade têm essa coesão, né? Como eles se integram, tá legal? Isso não é complicado, não. Ele vai chamar isso de solidariedade, tá? Em tempos de crise, a gente vê muitos atos de solidariedade acontecendo, até pessoas que não conhecem as outras ajudando, né? Então, o Durkheim ele vai entrar muito nesse viés do que acontecia e o que passa a acontecer naquele momento ali que ele está escrevendo, que é a sociedade pós-capitalista, né? Então ele tem uma teoria, galera, vamos lá. Ele tem uma teoria que essa solidariedade ela é dividida em duas, tá? A primeira parte vai ser a mecânica, tá aqui, ó. Ocorre em sociedades simples, relações estabelecidas por grau de parentesco, os valores são compartilhados. Então, quando Durkheim escreve isso aqui, ele está querendo dizer que numa sociedade mecânica, né, é uma sociedade o quê? Uma sociedade simples. Para ele, era aquela sociedade ali mais sociedade antes do capitalismo, né? Principalmente olhando ali as sociedades, as cidadezinhas, as comunidades feudais, aquela coisa menor, né? Eu gosto sempre de usar como exemplo a, é, 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 por exemplo, a minha esposa, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas ela cresceu numa cidade chamada Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro. E lá
uma cidade pequenininha, praticamente 2 ruas principais, uma pracinha, um coreto, né? Aquela coisa bem pequenininha, cidade do interior, né? E a gente pode analisar bem essa sociedade mecânica do Durkheim ali. Por quê? Ali, quando ela viveu, ela era filha de um mecânico de automóveis, que é meu sogro atual, e todo mundo se conhecia dentro daquela cidade. A minha esposa, ela não era vista pelo nome dela, né? Ela era vista pela filha do mecânico. Ou, né, o cara que era dono da padaria, ele era visto como o dono da padaria. Ou também as pessoas como filho do fulano. Então é aquela sociedade que todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que cada um faz. Então essa sociedade mecânica, ela te vê com graus de parentesco, né? Se alguém está precisando de alguma coisa num local desse, todo mundo ajuda, todo mundo se organiza. Se o telhado de um morador quebra, todo mundo se organiza para ajudar. Então, o Durkheim, quando ele fala dessa sociedade mecânica, ele fala nessa coisa pequena, que as pessoas são vistas com um grau de parentesco, são próximas uma da outra, né? Então, vamos lá. Vou seguir aí. Então, a sociedade mecânica, como eu disse, ela é vista, os valores dessa sociedade são compartilhados um entre o outro. Tá? A orgânica, que o Durkheim vai estar falando, são sociedades modernas, segundo ele, pós-capitalistas, que os interesses individuais são distintos. As relações são mais distantes, você passa a ser reconhecido pelo seu trabalho. Então, ao contrário dessa solidariedade mecânica, a gente vai ter essa orgânica, tá? Onde os indivíduos, é uma sociedade capitalista, a gente já pode trazer mais para os nossos centros urbanos, né? É uma sociedade que as pessoas não têm interação uma com a outra, né? Já não tem essa solidariedade que tem, né, na mecânica, né, na coisa pequena. Eu, por exemplo, eu moro no meu condomínio aqui já há 12 anos. Conheço ninguém. Conheço ninguém. Pego o meu carro todo dia de manhã, saio para trabalhar o dia inteiro, volto. Eu costumo falar que minha casa é meu hotel, né? Então, e as pessoas que me conhecem falam o quê? Ah, aquele cara que mora ali é professor tal. Já não tem aquela, não é o filho do fulano, não tem aquela coisa familiar, já tem a coisa da profissão, né? Ah, quem mora ali é a médica tal, quem mora ali é o engenheiro tal, quem mora ali é o fulano de tal político, né? Então, é essa sociedade mais complexa, onde as pessoas não se englobam. É claro que no momento de crise, como a gente está vivendo hoje, né, nessa epidemia e tudo mais, as pessoas, até que não conhecem as outras, começam a ter correntes de solidariedade. Isso é legal. Mas o que o Durkheim está falando é que existem dois tipos de sociedade. Um é essa mecânica, outra essa orgânica, que são completamente diferentes. Tá? E isso tudo ali é balizado, né, pelo capitalismo. Essas sociedades mais complexas, sociedades industriais, elas não vão ter essas relações mais íntimas. As relações são mais distantes. Né? É, é, a gente, dentro dessa correria do centro urbano, não consegue olhar para o próximo como se olha dentro de uma cidade pequena. Né? Então, para o Durkheim, ele analisa essa sociedade desse tipo, como uma sociedade mecânica, como uma sociedade orgânica. Ele chama isso de solidariedade. Existem esses dois tipos. Tá legal? Vamos partir aqui para o outro ponto importante do Durkheim, que é o fato social. Ele escreve um livro, para a época polêmico, né? Até hoje é um assunto muito polêmico, que é a questão do suicídio. E a gente vai ver até um pouquinho mais para frente, ele, ele coloca que essa sociedade ela influencia esse indivíduo em diversas formas, que podem fazer até que esse indivíduo
queira tirar sua própria vida. E ele vai analisar esses tipos de suicídio aí dentro de um livro, mas o que a gente pode tirar de importante disso aí, que é um fato marcante, e isso coloque aí bem, fiquem bem firme aí na cabecinha de vocês, é a questão, para o Durkheim, a sociedade ela interfere nas ações do indivíduo. Tá legal? Coloque isso aí no caderno. A sociedade interfere nas ações do indivíduo. Como isso, professor? Através do que ele chama de fato social. O fato social para o Durkheim são manifestações que chegam ao indivíduo e que são suscetíveis de arrastá-lo mesmo contra a vontade. E mesmo contra a vontade, e a sociedade leva o indivíduo, tá? Leva o quê? Ele ter comportamentos sociais. Tá? Ah, professor, não estou entendendo nada. Galera, o fato social para o Durkheim é aqueles fatos sociais, né, que vão interferir e vão te pressionar como ser integrante da sociedade. Exemplos. Então, vários exemplos. Mas o mais clássico aí é o casamento. O casamento é um fato social. Existe uma pressão? Para vocês, talvez não, né? Vocês ainda são jovens. Mas vai você fazer 30 anos e não está casado? Vai começar aquilo, vai ficar para quê? Titia, né? Vai você ter 40 anos e não ter um filho? Ah, não acredito, cara. Esse cara, essa mulher tem algum problema. Não vão falar que esse cara, essa mulher estudaram, fizeram faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, moraram fora, né? E não construíram uma família por opção. Cara, isso dentro da sociedade, principalmente a nossa, é um problema seríssimo. Então as pessoas acabam, às vezes, sendo pressionadas pela sociedade para fazer algo. Outro exemplo é o padrão de beleza, né? Quem não quer ter o nariz fininho, bonitinho, tudo bonitinho, cabelo com bonito, tratado, né? É peeling, botox, não sei o quê. Gente, existe essa necessidade mesmo desse padrão de beleza? A sociedade cria isso, é claro, de diversas formas. E a gente é pressionado socialmente para seguir aquilo ali. Às vezes a gente nem sente. Às vezes a gente nem sente. Tá? Então, é isso que o Durkheim chama de fato social. É a sociedade pressionando o indivíduo e ele, muitas das vezes, ele nem sente, como eu estava dizendo. Quais características desse fato social, só para a gente estar terminando aqui? Primeiro, esse fato social ele é coletivo. Ah, não adianta, galera. Ah, professor, eu não vou casar, eu não quero ter filho, tal, 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 tal. Mas o fato social vai continuar existindo. O casamento vai continuar existindo. Ah, professor, não estou nem aí se eu sou magrinho, se eu sou gordinho, se eu sou mais ou menos, se eu tenho cabelo disso, daquilo. Os padrões de beleza, as expressões do padrão de beleza vão continuar. As expressões do casamento vão continuar. Tá legal? Atinge a todos. Por mais que você não queira ser atingido, vai atingir de alguma forma. Tá? Exterioridade, ele é exterior à nossa vontade. Tá? Não tem como mudar o fato social. Não sou eu que criei esse fato social. Ele é exterior a mim, ele é externo a mim. Tá legal? Como Durkheim fala, a sociedade influencia quem? O indivíduo. E coercitividade. Ele coercitividade é aquela coisa de te obrigar. Tá? Muitas das pessoas às vezes casam, ficam noiva por pressão social mesmo, tá? Ou faz alguma coisa na estética por pressão social, tá? Então a força que esses padrões sociais podem gerar é uma coercitividade, ele te obriga, tá legal? Então basicamente, galera, o Durkheim ele fala desse fato social, tá? E também da divisão do trabalho, essa coisa da solidariedade da sociedade. Agora a gente vai ver aí a questão do suicídio, tá? Esse suicídio para o Durkheim, né,
tem três tipos de suicídio: o suicídio altruísta, o suicídio anômico e o suicídio egoísta. Segundo ele, todos esses suicídios, né, o suicídio é algo pessoal, né, nunca vi ninguém me suicidando. O suicídio é meu, né, da pessoa. Então, o suicídio anômico é o mais simples de a gente entender. É claro que o Durkheim está, de alguma forma, criticando a sociedade capitalista, tá? E a força que essa sociedade capitalista tem sobre o indivíduo. Então, por exemplo, o anômico aqui do meio, né? É uma relação, por exemplo, de mudanças econômicas, mudanças sociais. Às vezes o cara tem um tipo de vida e por uma crise econômica ele perde tudo. Então esse cara muitas das vezes é, é, vai para o suicídio, porque ele entra em desespero por uma situação econômica, uma mudança social muito forte. Então o cara que é muito rico, de alguma forma perde tudo, né? Ele não consegue se ver em outro estágio social e acaba tirando sua vida. Agora, o suicídio altruísta é, é como se fosse assim a pressão que o trabalho leva esse indivíduo. Né? A gente tem sociedades aí como a japonesa, sociedade coreana, que eu já analisei muito bem, sociedade americana, a nossa própria sociedade em alguns momentos, né? Que o indivíduo ele é extremamente ligado ao trabalho. Tá legal? E se ele não consegue atingir aquilo ali, aquela pressão, ele também pode estar cometendo suicídio. E tem o último aí, que é o egoísta. O egoísta é aquele cara que é fracamente integrado a uma sociedade, de modo que termina sua vida, né, e terá pouco impacto no resto da sociedade. É o cara que ele não está ligado a essa sociedade. Ele não consegue se encaixar nessa sociedade. Né? Ele não consegue ou estudar, ou ele não tem forças para se incluir dentro dessa sociedade, né? E por algum motivo ele vai e tira a sua própria vida. Então, o Durkheim chama isso de suicídio egoísta. Tá? Ele não consegue entrar no padrão social e, segundo ele, a vida dele tem pouco impacto dentro daquela sociedade, porque ele não tá inserido, diferente do altruísta e do anômico. Esse aqui perdeu tudo por algum motivo de crise. Esse aqui, ele não consegue lidar com a pressão do trabalho. Mas esse aqui, ele nem entra na sociedade. Ele não tem forças para entrar na sociedade. Então, galera, o Durkheim está falando isso há muito tempo. Então, são assuntos que são discutidos até hoje dentro da nossa sociedade capitalista. Tá legal? Então, basicamente, a aula de Durkheim é isso, né? Copiem aí os slides, tudo direitinho, façam os seus resumos, tá? Vai ter um estudo dirigido aí para vocês, vai ter exercício. Não precisem copiar o estudo dirigido e os exercícios, é só imprimir, já tá para vocês, tá legal? Não deixem de estudar, não deixem de ter essa pegada, porque é muito importante para a gente continuar seguindo aí da nossa forma, tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus.